venha sobre nós, fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes. Venha sobre nós, Senhor, um fogo abrasador. Venha sobre nós, vem como em Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sempre cantando. Venha sobre nós, fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes. Venha sobre nós, fogo abrasador. Venha sobre nós, como em Pentecostes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Amém. Para quem não me conhece, eu sou Alisson Maria, sou da comunidade católica do Pai do Carpinteiro. E eu alegria imensa nessa tarde de hoje trazer a palavra do Senhor para você e também para mim. Porque todo aquele que prega a palavra do Senhor, ele tem que ter a consciência que as palavras que ele irá proferir, a palavra que ele vai proclamar e pregar, não serve só para os outros, mas de modo especial é para mim mesmo. E como eu sempre digo, a palavra do Senhor, ela primeiro tem que fazer, tem que surtir efeito em mim, para depois fazer no outro. Porque quando a palavra do Senhor ela não faz efeito em mim, ela é proclamada, de certa forma, ela acaba se tornando vã. Por quê? Eu estou proclamando algo que eu não estou vivendo. E a partir que eu tomo essa decisão de proclamar algo que eu não estou vivendo, o outro vai ver, óbvio, a minha conduta de cristão, se realmente eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Por isso é necessário nós termos essa consciência, essa autoridade de pregar a palavra do Senhor, não só com as palavras quando necessário, mas na maioria das vezes é necessário só com o silêncio, com as nossas atitudes essas de cristão que nós temos que ter e tomar diariamente. A palavra que eu vou trazer para vocês nessa manhã, nessa tarde, nesse seminário de vida, se você puder abrir a Bíblia, abra, mas caso não, anote, porque vai ser muito versículo, a Bíblia hoje ela vai correr com força. Então, se você puder abrir, você abra, caso contrário, pega um caderninho, caneta e anote. Mas desde já eu quero deixar bem claro que tudo aquilo que eu ler não seja vã. Que aquilo que for proclamado, você possa absorver, tomar posse da palavra. A cada versículo, a cada palavra que eu proclamar, você possa tomar posse dela e possa levar para a sua vida como uma forma de vida e pôr ela em prática, para que assim a sua vida ela possa ser uma vida de mais, como eu posso dizer, você possa viver com mais retidão a graça do Senhor. A primeira palavra que nós iremos meditar se encontra em Hebreus, capítulo 5, versículo do 7 ao 10. Esse primeiro tema é Jesus Salvador. Hebreus, capítulo 5, versículo do 7 ao 10.
desde já nós temos que ter a consciência que Jesus é o nosso Salvador, que Ele realmente morreu na cruz por mim e por você. Não como muitos pensam, que Jesus não teve essa capacidade de morrer na cruz pelos nossos pecados, e apenas acreditam que Ele foi apenas um profeta e não um Salvador. Mas nós, como cristãos, nós temos que ter essa mentalidade que realmente Ele morreu por mim e por você, que realmente Ele é aquele que rege a nossa vida, e que quando nós vamos a Ele, Ele vem até nós. A carta de Tiago, ela garante com clareza essa questão. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Quando eu tenho essa autoridade de ir ao Senhor, tenho a certeza e a plena convicção que Ele vem em meu auxílio e que Ele sim é a minha fortaleza e é Ele que rege a minha vida. E diz assim, Hebreus, capítulo 5, versículo 7 ao 10. Durante sua vida mortal, dirigiu pedidos e súplicas, com clamores e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e por essa precaução foi ouvido. Repetido. Durante sua vida mortal, dirigiu pedidos e súplicas, com clamores e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e por essa precaução foi ouvido. Embora sendo filho, aprendeu sofrendo o que é obedecer, e já consumado, chegou a ser causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o proclamou sumo sacerdote da linha de Melquisedeque. Nós vemos aqui o autor da salvação, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele que é o autor da nossa salvação. E é necessário nós termos diariamente essa mentalidade que o Senhor, Ele nos salvou, que Ele é o autor da salvação. E quando eu entendo essa realidade e vou a Ele, quando eu vou ao Senhor, eu vou com o coração contrito e aquebrantado, acreditando naquilo que Ele é capaz de realizar na minha vida, e que eu estou convicto daquilo que eu vou pedir, porque eu creio na palavra que foi proclamada, a palavra que foi professada, e ao ouvir essa palavra, ela fecundou dentro do meu interior e deu frutos. É necessário termos essa disponibilidade diariamente para com o Senhor, acreditando e crendo na sua grandeza, em quem Ele é. Não crendo naquilo que Ele é capaz de nos proporcionar, mas crendo naquilo que realmente Ele é, a quem nós buscamos. Agora vamos para Atos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. E a palavra diz assim: nenhum outro pode proporcionar a salvação. Não há outro nome sob o céu concedido aos homens que possa salvá-lo. Nenhum outro pode proporcionar a salvação. Não há outro nome sob o céu concedido aos homens que possa salvar-nos. Nessa palavra, para alguns, tem certas contradições. Por quê?
para muitos católicos, buscam nos santos aquilo que não buscam no Senhor. Adoração e veneração não tem distinção para aquele que é hipócrita e crédulo à palavra de Deus. Temos que ter essa mentalidade de saber distinguir aquilo que é adoração e veneração. O Senhor nós adoramos, os santos nós veneramos. A própria palavra me garante que não há salvação sem ser pelo nome do Senhor. O Senhor é o único que pode nos salvar. É o único que pode nos dar a salvação. Os santos são apenas setas que nos apontam o caminho correto. São aqueles que nos levam ao Senhor. Quando nós vamos a algum santo, de imediato ele nos leva ao Senhor. Porque o autor e o dono da graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais. Só Ele pode nos dar a salvação. Só Ele. E é o que a palavra ela me garante também em João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Como eu falei, os santos são apenas setas que nos apontam o verdadeiro caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que foge dessa realidade ocorre em erro. E a própria palavra me garante em João capítulo 14, versículo 6. Diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é a realidade. A palavra ela me garante. Jesus, Ele próprio, garante que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho perfeito para alcançarmos a salvação. Como diz um grande santo da igreja, a palavra ela diz que Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas o místico da igreja diz: ninguém vai ao Filho senão pela mãe, a Virgem Maria. O primeiro caminho para alcançarmos a salvação que nós temos que trilhar é o primeiro caminho que Jesus trilhou. O primeiro caminho esse que foi o ventre da Virgem Maria. Quem quer ir ao Pai, vai ao Filho. Mas se quer ir ao Filho, para chegar ao Filho, tem que passar pelo mesmo caminho que a mãe passou. E foi pelo ventre imaculado da Virgem Maria. Aquela que foi concebida sem pecado, sem mancha, sem pecado algum. E a própria palavra, ela confirma essa questão. Para alguns, não tem como eu posso dizer, ser verdade verídico. Quando a palavra diz que todos pecaram e estão privados da graça de Deus. Mas na carta de Judas, no capítulo 1, versículo 24, ela me garante: aquele que é poderoso para me privar de toda queda. Aquele que é poderoso para me privar antes de toda a queda. A Virgem Maria foi privada antes de cair no pecado original. A forma que você tem de salvar uma pessoa ao cair no buraco é depois que ela cai, chega o socorro e a tira de dentro. A outra forma é quando ela vai cair, de imediato alguém está passando por perto e a pega pelo braço e puxa. E se tornou o seu salvador. A Virgem Maria não foi diferente. Nós fomos salvos depois do pecado original. A Virgem Maria ela foi salva antes do pecado original. Por isso que ela é imaculada, sem mancha, sem ruga, não tem pecado algum. O venerável Dunchi, ele chega a dizer, no seu livro Vida de Cristo, que naquele tempo todos, quando iriam adorar a Deus, olhavam para cima. A Virgem Maria era a única que olhava para baixo, porque o seu Deus estava em seus braços. Forte. É mística da igreja. Doutrina da igreja. Abram agora em Tiago, capítulo 1.
Tiago capítulo 1, versículo 14. Vejam. Tiago 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado pelo próprio desejo que o arrasta e o seduz. Depois, o desejo concebe e dá à luz um pecado. O pecado amadurece e gera a morte. Cada um é tentado pelo próprio desejo que o arrasta e o seduz. Depois, o desejo concebe e dá à luz um pecado. O pecado amadurece e gera a morte. Amadurece e gera a morte. Eis a consequência do pecado. O pecado ele gera a morte. Nós, por sermos humanos, nós não estamos privados do pecado original. Então, o nosso corpo está sempre apto a pecar. Mas quando nós temos a consciência e a convicção que o Senhor, Ele é o meu Deus, é aquele que impera o primeiro lugar e tem que imperar, de imediato, quando eu peco, o Espírito Santo traz à minha mente o discernimento daquilo que foi errado da parte do Senhor. Aquilo que eu cometi para com Ele, aquela falha. Então, de imediato, nos bate o arrependimento. E quando nós nos arrependemos, nós nos sentimos de imediato com Adão no paraíso, quando pecou, que se escondeu da presença de Deus. O inimigo ele nos coloca uma falsa vergonha, porque antes de a gente voltar para o Senhor, na hora de cometer o pecado foi muito bom, ninguém teve vergonha, mas na hora de se arrepender e voltar para o Senhor, nós sentimos vergonha. E de imediato essa falsa vergonha que o inimigo coloca em nós, é como uma forma de nos privarmos da graça desse Senhor. E nós temos que ter a autoridade de, diante das nossas falhas, diante do nosso erro, nos arrependermos e reconhecermos que fomos falhos, reconhecermos que estamos errados e que é necessário voltarmos os nossos olhos para o Senhor. É como diz a palavra, é necessário colocar na boca do pó, reconhecer a minha humanidade pecadora, reconhecer que sou falho, mas acima de tudo eu tenho que reconhecer que a graça de Deus é bem maior do que o problema e o pecado que eu cometi, ou a situação que eu estou passando. Que esse Deus a quem eu sirvo é bem maior do que eu penso, que diante daquela situação, Ele é aquele que me dá a fortaleza para continuar perseverando, é aquele que sustenta-me diante daquela situação. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1459, chega a nos declarar: no entanto, o pecado lhe fere e enfraquece o próprio pecador, e também suas relações com Deus e com o próximo. Repetindo, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próximo pecador, e também suas relações com Deus e com o próximo. O Catecismo ele garante a doutrina da igreja. O nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado ele interfere a nossa relação com o próximo e com Deus. Mas diante de reconhecer essa realidade, eu tenho que, muitas vezes, diante de certas situações, perdoar a mim mesmo, para que a graça do Senhor possa me alcançar. Porque tem certas situações que nós passamos, nós julgamos a Deus, mas acima de tudo nós julgamos a nós mesmos como culpado daquela situação. E não somos capazes de nos perdoar, e é daí então que nós nos martirizamos cada dia mais e mais. Vamos à confissão, nos confessamos, mas nós não saímos com aquele alívio que todos têm, possamos dizer assim, porque não se perdoou, não reconheceu que é pecador e que pecar está no seu sangue.
está na nossa matéria. Somos humanos. E aquele que não entende essa realidade, ele se martiriza por sua própria vontade. Mas aquele que entende essa realidade e abraça essa verdade, ele é capaz de se perdoar e perdoar acima de tudo aquele que o feriu, que é tão difícil, e na confissão ele coloca tudo para fora, porque ele entende que a graça do Senhor é bem melhor do que ficar sofrendo por algo que não tem sentido, possamos dizer assim. Abram em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 16 ao 22. Capítulo 15, do 16 ao 22. Pois se os mortos não ressuscitam, tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é ilusória. Ainda viveis em vossos pecados. E os que morreram como cristãos pereceram para sempre. Se pusermos nossa esperança em Cristo somente para esta vida, somos os homens mais dignos de compaixão. Mas não. Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram, visto que, se por um homem veio a morte, com um homem veio a ressurreição dos mortos. Visto que todos morreram por Adão, todos recuperarão a vida por Cristo. Visto que todos morreram por Adão, todos recuperarão a vida por Cristo. A palavra garante a ressurreição do Senhor. E o Catecismo da Igreja Católica, ele justifica no Catecismo, no Evangelho, no parágrafo 402. A justificação é: todos os homens estão implicados do pecado de Adão. São Paulo afirma: pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Romanos 5,19. Pois como o pecado entrou no mundo por um homem, por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. A justificação que dá a vida. Aquele que crê nessa verdade, realmente ele tem, como eu posso dizer, realmente ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquele que crê e proclama que o Senhor é o Salvador, ele não proclama por si só, mas ele proclama porque o Espírito Santo o conduz e o induz a proclamar essa verdade. Assim também não é diferente na minha e na sua vida. Quando nós nos deparamos diante de uma situação tão difícil, que é a primeira palavra que vem à nossa mente: meu Deus, me ajude, Senhor. Quando nós proclamamos essa palavra, é o Espírito Santo que está nos conduzindo a ir ao Senhor.
a irmos a esse Deus. E quando nós temos essa autoridade, essa autenticidade de proclamar e clamar o Senhor diante de certa situação, nós temos a certeza que Ele vem em meu auxílio, que Ele realmente é aquele que rege a minha vida. E eu tenho a certeza porque a palavra ela me garante que todo aquele que vai ao Senhor jamais será decepcionado. É necessário diante de qualquer situação irmos a Ele, clamarmos a Ele. Porque a força que brota em mim, como diz o Evangelho, é como um manancial que brota dando vida eterna. Esse manancial que brota em mim é a própria força desse Deus. É a própria força que vem dele. Então as nossas forças diante de tal situação, quando nós achamos tão difícil, não são minhas, não é sua, é do Senhor. É a força que brota e emana nele, dentro de mim. Quando eu entendo essa realidade e busco a viver realmente, eu busco sim a viver, a buscar ser aquele que vive no Espírito, que deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. E aquele que deixa ser conduzido pelo Espírito Santo, ele busca algo novo para a sua vida. Ele busca mudança. Ele busca a graça de Deus. Ele permite que a graça desse Deus, ela fecunde dentro de si mesmo. Porque ele entende que através do Espírito Santo, a salvação entrou no mundo. Porque foi o Espírito Santo que fecundou o próprio Jesus Cristo no seio da Virgem Maria. E é necessário termos essa autoridade. É como eu sempre digo, para uma máquina ela se locomover de um lugar para o outro, ela não sai só. E mesmo se sair só se for ladeira, mas tem que ter alguém para parar, porque senão acontece um acidente. Então, para uma máquina, um carro, uma moto, seja o que for, para ela se locomover de um lugar para o outro, tem que ter alguém conduzindo. Assim também não é diferente na minha e na sua vida. Tem que ter um condutor. E esse condutor tem que ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é o nosso melhor professor. Ele é aquele que impregna, é aquele que infunde em nós a face do próprio Cristo. Ele é aquele que me conduz à forma mais agradável a esse Deus. Quando eu tenho, ou melhor, quando eu tomo essa autoridade, deixar que o Espírito ele venha me conduzir, eu tenho a alegria que vem eterna, a alegria que é eterna. Porque eu sei que eu não vou ocorrer em erro. E se eu ocorrer, o Espírito vem e me alerta. Epa, não é por aí, não é assim. Corrige-te. E de imediato nós nos corrigimos e voltamos os nossos olhos para o Senhor. Voltamos os nossos olhos para o Senhor. E nesse exato momento, eu convido a fechar os seus olhos, não precisa se levantar. No seu canto, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vai pedir ao Senhor essa graça de o reconhecer como o único Salvador de tua vida, como aquele que impera o primeiro lugar. Mas acima de tudo, que você possa ter essa autoridade de reconhecer, que o Espírito Santo possa te dar o discernimento para que você possa vir reconhecer as tuas falhas e aceitar os teus atos como atos naturais. Atos esse que é necessário, que não tem como você privar de fazer, porque está na nossa humanidade. Mas aquele que entende essa realidade e deixa-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele busca algo novo em sua vida. O Catecismo da Igreja Católica, ele chega a dizer que Deus nos colocou no mundo apenas por 3 fins: para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, para assim chegarmos ao paraíso. E todo aquele que se entrega ao Senhor, se entrega a fazer a sua vontade e reconhecer que Ele já o salvou. Mas mesmo assim o Senhor já nos salvado, é necessário nós termos a autoridade de buscarmos diariamente estar em sua presença com o coração contrito e aquebrantado. E eu reconheço daí então o meu verdadeiro sentido de vida, que é conhecer esse Deus, servir a Ele e amá-lo com todas as minhas forças. É se colocar diante dele como alguém que reconhece as suas falhas, reconhece a sua humanidade pecadora, mas reconhece que sem a sua misericórdia você não é nada. E vai agradecer ao Senhor por Ele ter te dado a graça de estar vivo nesse dia de hoje,
por você ter subido esse monte para vir clamar a sua presença nesta capela. Vai agradecendo a Ele por Ele ter te dado a graça de poder andar, de poder enxergar, de poder se alegrar em sua presença. Mas o Senhor, te louvo e te agradeço por ser quem Tu és, por reger a minha vida, mesmo muitas vezes eu não querendo enxergar o Teu agir, não querendo ver que foi providência e permissão Tua. Mas eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo por essa enfermidade que está na minha família. Eu te louvo por essa enfermidade que eu estou passando. Não é fácil passar. O Senhor sabe o quanto eu tenho chorado, o quanto eu tenho sofrido. Mas assim como Daniel, que estava na cova com 7 leões, diante daquela situação, eu tomo a mesma atitude que ele teve, de não sair da Tua presença diante dessa situação. Mesmo sofrendo, mesmo chorando, mas mesmo assim eu entoo a Ti, meu Senhor e meu Deus, brados de louvor e de glória, porque eu reconheço que diante dessa situação o Senhor está trabalhando em meu favor, o Senhor está me moldando, e ao mesmo tempo que o Senhor me molda, o Senhor está me podando, para que assim eu possa viver uma vida com mais retidão sob a Tua poderosa mão. Bendito seja o Teu santo nome, Deus das trincheiras de Israel. Bendito seja o Teu santo nome, meu Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço por diariamente me lavar com o Teu sangue. Sangue esse que foi jorrado no madeiro da cruz. Por a cada dia olhar para mim com um olhar de misericórdia e se compadecer de mim. E vir sempre em meu auxílio. E muitas vezes desacreditado da Tua presença, do Teu agir em minha vida. O Senhor é capaz de confirmar no meu coração que eu sou amado, que sou filho e filho predileto aos Teus olhos. Que diante daquela situação tão difícil que eu pensava que eu não iria passar, o Senhor veio em meu auxílio. E assim como Daniel, na cova dos leões, eu fui capaz de entoar o mesmo grito: meu Senhor e meu Deus, Tu não te esquecesses de mim. Tu não te esquecesses de mim. Diante de qualquer situação ou qualquer momento que você esteja vivendo, o Senhor, Ele não te esquece. Ele não se esquece de você. Os teus olhos continuam sempre fixados em Ti e no teu problema, na tua enfermidade. Mas no momento certo, no tempo dele, Ele vai te dar a graça da vitória. Mas diante dessa situação, aos poucos Ele vai te moldando, para que você possa entender e compreender que tudo é no tempo dele. E que nesse mesmo tempo Ele vai moldando e fortificando a tua fé. Para que assim você possa crer mais nele, mas crer com todo o coração. Assim como diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, confiai de todo o coração nesse Senhor. Confiai de todo o coração no Senhor e não te fies nas tuas próprias inteligências. Clamai esse Deus em todos os teus caminhos. Clamai esse Deus em todos os teus caminhos. A palavra ela te exorta a confiar de todo o coração nesse Deus. Então tome posse da palavra. Abrace essa graça e não deixe que ela venha passar. Abre a tua boca e deixa o Espírito Santo falar em ti. Não tenha vergonha de quem está ao teu lado. Cristão que é cristão não tem vergonha do agir do Espírito Santo. Senhor, neste momento, diga o seu nome. Eu, Alisson Maria, e renuncio
toda a investida do inimigo contra mim nesse dia de hoje. Eu renuncio todos os empecilhos que o inimigo colocou em minha vida como uma forma de privar que a tua graça chegue até mim, me alcance. Eu renuncio pelo poder do teu sangue jorrado no madeiro da cruz, Jesus. Toda a situação que até hoje vem nitidamente à minha mente e que a cada dia me martiriza mais e mais. Eu renuncio todas as palavras de maldições ditas contra mim pelos outros e por mim mesmo. Palavras negativas, pensamentos negativos. Eu renuncio e peço que o teu Espírito Santo possa me lavar por completo, possa me transbordar, possa revigorar em mim a chama do teu amor no meu interior. Que tudo aquilo que foi capaz de privar o teu agir em minha vida possam ir aos pés de tua cruz. E daí possam voltar aos abismos eternos. Que jamais volte a mim. Nem a me machucar. Nem a minha família. Nesse exato momento, Senhor. Eu te aceito como o único Senhor e Salvador de minha vida. Mesmo falho, mesmo pecador, mesmo errando, eu tenho a autoridade. Eu busco melhorar diariamente e deixar-me ser conduzido por esse teu Espírito, para que assim Ele possa infundir em mim a graça da perseverança, da busca concreta em ti. E repita comigo: a cruz de Cristo deite sobre mim. Quem nela morreu, responda por mim. Que o sangue de Cristo derrame sobre mim. Que os meus inimigos fujam de mim. Jesus, misericórdia. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Amém. 10 minutos para o intervalo, tá certo? Para o almoço. Enquanto o almoço fica pronto. E após o almoço, voltamos.